Então nós vamos lá. Eu disse capítulo 53, somente o verso de número 7, por enquanto. Amém? E diz então o seguinte: veja que é precedido, o texto ele é precedido de vários pontos e vírgula, que é para você entender de fato a razão. Alguém que tem um pouquinho de experiência, ele pode entender, e se não tem experiência, o Espírito Santo também já pode auxiliá-lo. Diz então assim, ó: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Amém? Curva a tua cabeça. Espírito Santo, esse é um momento crucial, porque eu sei que as trevas não querem que nós o conhecemos, mas eu bem sei que o Senhor, o Pai, o Filho, todos eles querem, com toda a sua bondade, dar a nós a compreensão acerca do tesouro que é esta palavra. Isso para alguns, Senhor, era loucura, como foi dito no passado, mas para nós e para os fiéis, sim, é o poder de Deus para a salvação, porque cremos. Então manifesta a tua, meu Deus, o teu saber, a mente de cada um dos teus filhos. Bem a mim que foi dada essa oportunidade, a maior de todas na vida de um homem, de tu anunciar mais uma vez, e assim todos seremos abençoados para a tua glória. No nome de Jesus te peço, amém. Bem, querido, pode se sentar bendizendo, glorificando, engrandecendo o nome do Rei. Aleluias, louvado seja Deus. De maneira então que nós precisamos conhecer de fato, essa grandeza daquele que foi lá e que te remiu, e que te resgatou, e que te salvou sobretudo. E para entendermos não é tão difícil. Esse profeta, ele foi muito feliz, porque Deus mostrou todas essas maravilhas futuras. Deus mostrou para esse homem. Esse homem está falando de algo que está prevendo para o futuro, e muito distante, na verdade, porque quando Isaías fala essas coisas, são quase 7 séculos antes, irmão, de Jesus voltar. Imagina você, quase 7 séculos antes de Jesus voltar, por volta de 650, 670. Esse homem foi levantado por profeta, um homem que não se sentiu digno de ser chamado de profeta, um homem que ao chegar diante de Deus, ou melhor, Deus ao chegar diante dele, e ele vai dizer então: mas logo eu, Senhor, logo eu, que sou homem de lábios impuros, que convivo no meio de um povo de impuros lábios. A idolatria estava avassalada, então ali os ídolos, as imagens, estavam a destruição total, e Deus se manifestou a ele, porque Deus viu algo lá dentro dele que era diferente dos demais. Poderia ter chamado os pais, os parentes, mas Deus escolheu justamente ele. E quando então a pergunta foi dita do alto dos céus: e quem enviaria? E ele disse: envia-me a mim. Se dispôs a ir a anunciar quem era Deus, se dispôs a levar o temor e o tremor ao coração dos que estavam perdidos. Esse homem, então esse homem recebeu toda essa riqueza. Se nós formos ali no capítulo 11, não é o caso agora, se nós formos no capítulo 11, ele faz uma descrição terrível de Jesus. No capítulo 9, ele fala acerca do seu próprio povo, onde está entenebrecido, a enobreceu, aquele povo ali além do Jordão, em Naftali, Zebulon, que está à sombra da morte, para eles viu raiar a luz. Ele veio falando, e quando chega aqui no 53, porque desejei pregar essa palavra hoje, neste verso mais precisamente aqui, ele está dizendo que ele foi oprimido, e ele não abriu a boca de maneira alguma. Ele foi como um cordeiro, ainda que as mãos dos seus tosqueadores, mas como um cordeiro ele não abriu a boca. Ele está falando do silêncio de Jesus, porque a partir daquele momento que Jesus respondeu aquelas últimas palavras ali dentro do sinédrio, ele dali para frente ele não falou mais nada, a não ser lá aquelas 7 palavras da cruz.
Então e outra coisa que Jesus, em momento algum, ele se rebeliou, ele se revoltou, ou tentou se defender, como Pedro, por causa de Jesus, Pedro pensou e pegou a espada e tirou uma das orelhas do soldado. E Jesus foi lá, apanhou aquela orelha, colou e falou: olha, quem faz isso aí com esta arma, depois ele também recebe com esta arma mesmo. Ou em outras palavras, eu nunca te ensinei isso, Pedro. Eu nunca te ensinei isso. Porque você sabe que eu fui criado no interior, na roça. Você pega porco, então é o mais escandaloso que tem quando vai morrer. Porco, escandaloso demais. Um boi, quando você vai matar, ele vai lutando para não morrer. Ele vai lutando, ele bate daqui, ele bate de lá, te dá trabalho, mas ele já está laçado. Você o leva para a morte. Mas o cordeiro não, você pegou o cordeiro aqui, você puxa ele para onde quiser puxar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então foi feita essa referência a esse aqui, olha, porque ele disse que nós andávamos todos desgarrados. A necessidade era mútua de Jesus então vir para suscitar, para resgatar aquilo que havia perdido. Ele disse que, lembra que essa semana atrasada eu preguei uma palavra acerca de uma mulher que era inimigo do judeu, está lembrado? Cananeia, estão lembrados? Louvado seja Deus. Vocês está mais fácil lembrar que vocês estão mais novos do que eu. Mas não é assim, né, pastor? Louvado seja Deus. Veja que Jesus, a primeira instância, Jesus não disse nada para ela, não foi isso? E em seguida Jesus falou assim, parece que eu estou até vendo: mas eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Aqui. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu não vim. 26. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Davi falando isso. E ainda a minha carne há de repousar em esperança. Olha lá, olha para mim. Eu disse para vocês que naquele dia então Jesus chegou, já disse para vocês, chegou e se apresentou lá embaixo para pregar na carne, onde estavam todos dormindo. Aqui. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aqui, olha. Espera aí, onde que eu fiquei aqui? Ainda a minha carne há de repousar. Aqui, olha, eu vou dormir um dia, em outras palavras, vou dormir, morrerei em esperança. Naquele dia ele pôde ver. Naquele dia ele pôde contemplar. Aleluia. E olha que prazer, porque Jesus veio senão da linhagem de Davi. Lembra quando os filhos diziam, o povo de Israel falava: Jesus, Jesus, filho de Davi. Eles sabiam qual era a miscigenação, qual era a remanescência, de onde Cristo veio. Aleluias, aleluia, esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades. Olha lá, eu sei que eu não vou ficar no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherá de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós não está. Até hoje a sua sepultura, Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. E o trono de Davi foi um trono que se passou, foi um trono que se acabou. Mas o trono de Cristo não, ele é um trono sempre eterno, ele é um trono perpétuo, é para todo o sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Então se cumpriu a palavra, porque o profeta, quando ele fala disso, ele fala com convicção. E ele diz então que nesta previsão a respeito da ressurreição de Cristo, e a sua alma não foi deixada no Hades, e nem sua carne viu a corrupção, Deus ressuscitou a esse Jesus, do que temos nós sido testemunhas, de sorte que é exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Ou seja, isto aqui não é nada de embriagado, isso aqui não é nada de contenda, isso aqui não é nada de coisa da nossa cabeça, mas isso são tudo propósitos de Deus.
Porque se não tem o derramamento do Espírito Santo, como é que eu estaria falando hoje da palavra de Deus? Ainda com o derramamento do Espírito Santo, nós passamos tanto tempo para confessar a Jesus, tanto tempo para aprender a falar de Jesus, como seria? Imagina se fosse então sem Jesus, sem a presença do Espírito Santo. Então Pedro está contendendo com eles aqui. Pedro conhecia bem esse tratado, o que foi humilhado e foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro, como um cordeiro quando seus tosqueadores querem então lhe tosquear, e ele vai mudo. Pedro está dando testemunho porque Pedro cria. Pedro andou junto com Jesus, Pedro foi testemunha disso. E ele esperou com esperança acerca do derramamento do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo então derramou sobre Jerusalém, ele começa a dar testemunho como ninguém acerca de Jesus. Mesmo como Jesus morto, mas que ressuscitou, e ele continuou crendo, e o Espírito Santo sobre ele deu ousadia, como dá a mim e dá a você também, amém? Guardem esta mensagem nos seus corações, e que Deus possa os abençoá-los, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, há uma necessidade desse derramamento sobre a igreja dele hoje. Quão difícil está. Nós sabemos e não tem como negar, né? Como está difícil. Os dias estão difíceis. Eu vejo com pesar muito grande o estado que a igreja se encontra. Sabe? Eu me lembro que antigamente os irmãos todos cooperavam com irmãos, eram sempre prontos para cooperarem na obra, para cooperarem. Eu me lembro que, mesmo não sendo cristão, havia uma festa, né? Uma festa tradicional, e aquela festa, quantas vezes que a minha mãe deu novilho para aquela festa, quantas vezes que a minha mãe deu frangos, leitoa para aquela festa. Não éramos cristãos, era uma maneira de que, porque estavam invocando o Deus do céu, era uma maneira da gente fazer o benefício, porque era obra de Deus, era obra de Deus. E aquilo ali, depois você ia para lá e tinha aquela festa enorme, com muita coisa mesmo, e muita parte daquilo ali era revertida em renda para a igreja, e a igreja sempre rica, né? Sempre rica, muito rica. Hoje você fala para o irmão, você precisa de um saco de cimento para uma obra na igreja. O irmão, eu estou meio apertado, irmão, não vai dar, irmão. Você não tem que pensar nisso, você faz isso e esquece da sua situação. É o melhor investimento que você tem, é no reino do céu. Quando então você investe no reino do céu, esquece que você tirou. Às vezes ainda chega um mosquito viajante que chega, tá vendo só? Você fez aquilo ali e você está lá preocupado com isso. Esquece isso, irmãos. Esquece isso. Você sabe lá quanto custa uma alma? Uma única alma. Sabe lá quanto custa isso? Você coopera aí com um pastor missionário. Eu não estou fazendo, eu não faço, eu não gosto de fazer isso aí, porque eu não conheço. Sabe, eu não conheço, ele pode fazer outra coisa com aquilo ali. Mas uma pessoa que eu sei que eu tinha não vou considerar um amigo, né? Mas uma pessoa bem próxima de mim. Esse rapaz teve vez que ele saiu daqui, ele foi até Curitiba pregar o evangelho. Sabe como? Sem um tostão no bolso. Que é isso, pastor? Estou te falando. Sem um tostão no bolso. Uma carona aqui, uma carona ali, outra carona lá. E chegou lá e pregou o evangelho e voltou. Só que agora Deus arrumou a vida dele, tal, se perdeu. Aí é uma tristeza. Quer dizer, a Bíblia diz que se nós perseverarmos até o fim. Quando fala perseverarmos até o fim, não é se esforçar não para estar todo dia na igreja, toda hora que o pastor te chamar e etc e tal. Não é isso não. Essa perseverança vai muito além disso aí. A sua fidelidade é total, em todos os termos. É renunciar, é sacrificar seu próprio eu, sua carne, por amor de Cristo, para a gente ver se de alguma maneira a gente tem um pedacinho para a gente chegar lá e entrar. Não é assim não. Agora depois que Deus acerta a sua vida e você dá as costas para Deus, ou então está pregando a Deus, mas fazendo tudo aquilo que é horrendo às olhos de Deus, tenha cuidado, varão. O negócio é sério. Amém? Então vocês guardem essa palavra no coração. Eu vou me despedir do povo de casa. E aí então nós
certamente seremos todos abençoados. Deus os abençoe, em nome de Jesus, todos que puderam até agora nos suportar. Se tem algum nome que está pedindo oração, certo é que depois nós passaremos para o livro da oração. Deus os abençoe. Se Ele permitir, terça-feira à noite o veremos novamente, campanha de libertação, a partir das 19h30. Amém? Tchau, tchau.